O mundo pode ser um lugar assustador. Antes de começar, preciso deixar claro que essa história é real. Até hoje eu evito falar sobre o que aconteceu, porque não sei exatamente o que estava tentando entrar no meu apartamento. E depois daquela noite, eu nunca mais consegui dormir da mesma forma, que eu nunca fui o tipo de pessoa que acredita facilmente em histórias de terror da internet. Sempre achei que a maioria era exagerada, inventada só para chamar atenção. Até o inverno de 2018. Naquela época, eu morava sozinho em um apartamento pequeno, no terceiro andar de um prédio antigo. O lugar era silencioso demais durante a noite. Não aquele silêncio confortável, mas um silêncio pesado, como se o prédio estivesse observando. Numa madrugada de terça-feira, acordei com um som seco. Toc, toc. No começo achei que fosse coisa da minha cabeça. Prédios velhos fazem barulhos estranhos o tempo todo. Virei pro lado e tentei dormir novamente. Então ouvi outra vez. Toc, toc, toc. Agora era mais rápido, mais próximo, mais intencional. Sentei na cama com o coração disparado. O som vinha da janela do meu quarto. E foi aí que lembrei de um detalhe importante. Eu morava no terceiro andar. Levantei devagar tentando não fazer barulho. A cortina estava fechada, mas dava para ver uma sombra se movendo do lado de fora. Com a mão tremendo, puxei a cortina de uma vez. Não havia ninguém ali, só o vidro da janela, com marcas de dedos, como se alguém tivesse pressionado as mãos contra ele. As marcas estavam do lado de fora. Afastei-me rapidamente, quase caindo para trás. Tranquei a janela e empurrei o guarda-roupa contra ela. Passei o resto da noite sentado no sofá, com todas as luzes acesas, sem conseguir fechar os olhos. Na manhã seguinte tentei encontrar uma explicação lógica. Talvez algum adolescente bêbado. Talvez alguém tivesse subido pela escada de incêndio. Mas então percebi algo. Não existia escada de incêndio naquele lado do prédio. Na noite seguinte, decidi dormir normalmente. Não queria deixar o medo vencer. Às 3h17 da manhã, acordei com o som novamente. Mas dessa vez, não vinha da janela. Vinha de dentro do apartamento. Toc, toc. O som vinha da porta do meu quarto. Meu corpo inteiro travou. Fiquei encarando a maçaneta sem respirar. Então ouvi uma voz. Baixa, rouca, quase um sussurro. Eu sei que você me viu. A maçaneta começou a girar lentamente, mas eu lembrava perfeitamente. Tinha trancado a porta antes de dormir. A maçaneta parou. Silêncio. Criei coragem e abri a porta de uma vez. O corredor estava vazio. Mas quando olhei para o espelho da sala, havia uma frase escrita no vidro, como se tivesse sido feita com unhas. Não olhe pela janela de novo. Mudei de apartamento na mesma semana. Nunca contei essa história para ninguém. Até agora. Mas às vezes, no meio da noite, acordo com a sensação de estar sendo observado. E sempre que olho para qualquer janela, tenho a impressão de que algo do outro lado ainda está esperando. Segunda história. Meu vizinho nunca dormia. E agora eu sei o porquê. Eu nunca dei muita atenção ao meu vizinho do apartamento ao lado, até perceber que ele nunca dormia. E o que me fez notar isso foi algo que eu jamais deveria ter visto. Me mudei para aquele prédio no início de 2020. Era um lugar simples, barato e silencioso demais durante a noite. Logo nos primeiros dias percebi algo estranho. Sempre que eu acordava de madrugada, a luz do apartamento ao lado estava acesa. Sempre. Não importava se fosse 2, 3 ou 4 da manhã. A luz nunca se apagava. Eu quase nunca via meu vizinho. Quando via, ele parecia cansado. Olheiras profundas. Movimentos lentos, como alguém que não dormia há dias. Uma noite, criei coragem e perguntei: "Você trabalha de madrugada?" Ele me olhou por alguns segundos. Tempo demais. Então respondeu com a voz seca: "Não, eu só fico acordado. Por segurança." Naquela mesma noite, acordei com um barulho vindo da parede que dividia nossos apartamentos. Parecia alguém arranhando a parede por dentro. Ignorei, mas o som voltou. Mais forte, mais agressivo. Então ouvi a voz do meu vizinho. Ele falava baixo, rápido, como se estivesse rezando. Algumas noites depois, acordei para beber água e vi algo que fez meu sangue gelar. A porta do apartamento do meu vizinho estava aberta, a luz apagada, mas dava para ouvir alguém respirando lá dentro.
Respiração pesada, muito próxima. Quando dei um passo para trás, a porta se fechou sozinha. No dia seguinte, encontrei a síndica no corredor e perguntei sobre ele. Ela ficou pálida. Disse apenas: "Você não devia estar morando ao lado daquele apartamento." Perguntei por quê. Ela respirou fundo e respondeu: "Ele mora sozinho, mas sempre reclama que alguém entra no apartamento dele à noite." Naquela madrugada, acordei com batidas violentas na parede. Tam, tam, tam. Então ouvi meu vizinho gritar: "Hoje não filma sete. Hoje não." Eu fiquei acordado. Silêncio. Minutos depois, a luz do apartamento dele se apagou. Pela primeira vez, na manhã seguinte, a polícia estava no prédio. Meu vizinho foi encontrado morto na sala. Ataque cardíaco. Mas foi o último detalhe que me fez sair dali no mesmo dia. No espelho do corredor do apartamento dele, havia marcas de mãos. Marcas que vinham de dentro do espelho. Desde então, sempre fecho minha porta à noite. E se algum dia você perceber que seu vizinho nunca dorme, talvez ele esteja acordado para que algo não chegue até você. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, porque algumas histórias só continuam existindo quando alguém tem coragem de contá-las. Alguém estava usando meu nome à noite. Eu nunca fui sonâmbulo, nunca falei dormindo, mas durante algumas noites, alguém usou meu nome enquanto eu dormia, e eu moro sozinho. Isso aconteceu em 2021, quando eu morava sozinho em uma casa alugada, afastada do centro da cidade. Era o tipo de lugar silencioso demais à noite, cercado por terrenos vazios. Nas primeiras semanas, tudo parecia normal, até que comecei a acordar cansado, como se não tivesse dormido nada. Certa manhã, meu celular tinha um áudio gravado no aplicativo de notas. Eu não lembrava de ter gravado nada. Dei play. Era a minha voz, mas não soava como eu. A gravação tinha muito ruído, e minha voz dizia bem baixo: "Não entra no quarto. Ele fica aqui depois das 3. Meu estômago gelou. Apaguei o áudio, tentando encontrar uma explicação. Talvez eu tivesse gravado dormindo, mesmo nunca tendo feito isso antes. Naquela noite, acordei por volta das 3:12 da manhã. Eu ouvi alguém sussurrando meu nome. Não parecia vir de fora, nem do corredor. Parecia vir de dentro do quarto. Meu corpo inteiro ficou rígido. Eu não conseguia me mover. Então ouvi novamente: "Fica quieto. Ele não gosta quando você acorda." A maçaneta do meu quarto começou a se mover lentamente, mas a porta já estava aberta. Mesmo assim, a maçaneta girava, como se alguém estivesse tentando entrar, em um quarto que já estava ocupado. Então tudo parou. Silêncio total. No dia seguinte, encontrei algo que me fez quase vomitar. No espelho do banheiro, escrito com o vapor do banho, havia uma frase: "Você prometeu não contar." Apaguei imediatamente, mas naquela noite, resolvi deixar o celular gravando áudio enquanto dormia. Às 3:07 da manhã, o celular gravou algo. Não era só a minha voz. Havia outra respiração, mais lenta, mais próxima. Então minha própria voz disse: "Ele está acordado agora." Segundos depois, outra voz respondeu: "Então fica perto." Na manhã seguinte, encontrei marcas de pés molhados no chão da casa. As marcas iam do banheiro até o lado da minha cama e paravam ali. Nunca mais dormi naquela casa, mas às vezes, quando acordo de madrugada, tenho certeza de que alguém ainda sabe o meu nome e está esperando eu dormir de novo. Se essa história te deixou desconfortável, lembre-se, nem toda voz que soa como a sua realmente é você. Nem tudo o que está oculto deve permanecer assim. Inscreva-se para continuar explorando o lado sombrio da realidade